Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande estarmos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, mais um culto ao nosso Deus, que estamos prestando a Ele, porque só Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Colossenses, capítulo 1, versículos de 12 a 14. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 12 a 14, que diz assim a palavra do Senhor: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar. Pai, fala o nosso coração na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, que sejamos edificados, ó Deus, pela Tua palavra. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós iniciamos hoje pela manhã, no culto da manhã, uma série de mensagens que tem como tema palavras cruzadas. E hoje pela manhã nós tivemos o privilégio de ouvir do reverendo Averaldo uma mensagem que nos revelou a primeira palavra desses conjuntos de palavras que serão utilizados como temas das nossas pregações durante esta série. Hoje pela manhã nós descobrimos a primeira palavra, que é graça, e foi uma mensagem abençoada que Deus assim nos trouxe ao coração. E hoje à noite eu quero revelar para você uma segunda palavra. E o reverendo Averaldo, ele só revelou essa palavra graça só na conclusão da mensagem. Para mim vai ser um grande desafio não dizer esta palavra. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando canto aquela música, né? O sapo não lava o pé, tira a primeira palavra, não pode cantar sapo, enfim, né? Eu revelo logo, eu erro todas as vezes. E para mim vai ser uma dificuldade muito grande não revelar essa palavra de 8 letras para você até o final da mensagem, mas eu farei um esforço assim sobre-humano para poder não revelar que enfim. Vamos lá. A primeira dica que eu dou para você é que essa palavra ela tem 8 letras, e esta palavra ela está no texto. Mas eu não falei isso para aguçar a sua curiosidade, e agora a mensagem você vai ficar procurando palavras de 8 letras no texto que nós lemos, não é um texto tão grande, mas eu queria que sua atenção estivesse aqui, sabe, a essa mensagem que Deus trouxe ao meu coração e eu gostaria de trazer ao coração de todos da parte do Senhor. Apóstolo Paulo, ele faz uma oração, ele começa esta carta, logo no capítulo 1, a partir do versículo 9, ele faz uma oração pelos colossenses. E nessa oração, apóstolo Paulo, ele pede 2 coisas muito importantes na vida cristã. Antes da gente entrar no assunto, apóstolo Paulo, ele fala logo nos primeiros versículos, no versículo 9, quando apóstolo Paulo, na sua oração, ele vai pedir primeiro conhecimento, para que a igreja de Colossos tivesse conhecimento da palavra de Deus. E é como é importante, queridos, que a gente tenha conhecimento. Nós da Igreja Presbiteriana das Américas temos tido um cuidado tão especial para que nós possamos passar o conhecimento. A nossa escola da palavra, os nossos times de casa, nós nos aprofundamos nos estudos da palavra de Deus. Temos todos os times da igreja estudado sobre o tema Cristologia, porque a gente quer e a gente deseja que a igreja ela tenha conhecimento. E para isso é necessário voltarmos para a palavra de Deus e estudarmos a palavra de Deus.
Uma outra coisa que o apóstolo Paulo pede para esta igreja não é apenas conhecimento, mas a segunda coisa que o apóstolo Paulo pede para esta igreja está no versículo 10, que esta igreja pratique aquilo que conheceu. Não basta apenas adquirir conhecimento. Uma vez, eu pastoreava a primeira igreja presbiteriana de Vila Velha, e estava num culto de quinta-feira, culto de doutrina bíblica, e aí chegou na porta um senhor e chamou, os diáconos foram à porta atendê-lo, e eu vi que era uma pessoa assim, morador de rua, e os diáconos já levaram para o lado, e eu terminei o estudo, os diáconos chegaram para mim e falaram assim, pastor, só precisa conhecer uma pessoa. Eu falei assim, tá, vou conhecê-lo. E aí fomos lá para poder conhecê-lo, e o diácono que foi me conduzindo até a pessoa, falou assim, Rev, só tem que ver o conhecimento bíblico que esse homem tem. E aí, perguntei o nome dele, ele falou o nome dele, não lembro o seu nome. E aí um dos diáconos falou assim, Rev, quer ver uma coisa? Olha só, fala um texto de Gênesis. E aí o cara recitava, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e ia embora. Assim, um texto em Deuteronômio, e ele começava a recitar versículos bíblicos de Deuteronômio, assim, Salmos então, irmãos, o cara ficou uns 15 minutos, não, já está bom, vamos para outro livro, né? Mas o conhecimento dele era muito grande, e eu senti um cheiro forte de álcool, e ele estava meio que alterado, e eu disse para ele, falei assim, olha, quando este conhecimento que você tem, entrar no seu coração e causar uma transformação na sua vida, a sua vida vai ser outra. Porque apóstolo Paulo, ele chega para esta igreja e fala para esta igreja, tenha conhecimento. A igreja presbiteriana é conhecida como a igreja da Bíblia. Nós somos conhecidos como a igreja do conhecimento bíblico. Mas mais do que isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós como igreja presbiteriana também temos que ser conhecidos como aqueles praticantes da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai trazer isso de maneira muito clara na sua oração, quando ele vai dizer no versículo 10, a fim de viverdes do modo digno do Senhor. E algumas pessoas vão dizer, mas espera aí, que modo digno é esse? E este modo digno, o texto vai dizer que agrada o coração de Deus. Deus se agrada com aqueles que conhecem a palavra, Deus se agrada com aqueles que assim o praticam. E quais são as marcas e as características daqueles que agradam o coração de Deus, daqueles que conhecem a palavra e daqueles que praticam a palavra? E na oração o apóstolo Paulo vai revelar as marcas. E que marcas são essas? São pessoas que frutificam em toda boa obra. São aquelas pessoas que crescem no pleno conhecimento de Deus, nós já falamos. São aquelas pessoas que são fortalecidas em todo o poder de Deus. E que fortalecimento é este? Nunca precisamos tanto deste fortalecimento de Deus como os dias de hoje. Nunca. Ontem eu orei com uma irmã lá de Laranjeiras, a Patrícia, que perdeu o seu marido, um grande amigo meu, Gildo Gomes, conselheiro, pessoa sensacional, pessoa que marcou a minha vida e traz ao meu coração muita saudade. Ontem foi um dia muito triste para mim. E conversando com a Patrícia, a minha oração com a Patrícia e para com todos estes nossos irmãos que estão enlutados é que a força do Espírito Santo de Deus, este poder de Deus, tome o coração da gente nesse tempo tão difícil. Por isso que ele vai dizer que a força deste poder, ela se dá por conta da perseverança e a longanimidade com alegria. E uma outra marca, e a última marca que ele apresenta para a gente, antes de entrar no no início do versículo 12, dando graças ao Pai. Sempre gratos. Ele fala dessas marcas: frutificação, conhecimento, fortalecimento e ação de graças.
Nessa oração, o apóstolo Paulo, ele continua a trazer um entendimento e um conselho e uma oração à igreja de Colossos, quando ainda no capítulo 12, no capítulo 1, versículo 12, quando o apóstolo Paulo fala com respeito a essa ação de graças, e do versículo 12 ao versículo 14, o apóstolo Paulo ele vai trazer para a gente um ensino muito, muito prático com respeito a esta palavra que, graças a Deus, eu ainda não falei. Sabe? Não sei se eu vou conseguir, mas o apóstolo Paulo nos ensina, em primeiro lugar, que Deus é quem nos habilita. Diante dessa palavra que a gente está, o primeiro ponto que a gente aprende nesse texto, no versículo 12, é que é Deus quem nos habilita. Versículo 12 ele vai dizer: quem vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Há uma busca desenfreada e necessária para o aprimoramento das habilidades, a fim de conquistar com os próprios méritos, galgar novos ideais, projetos, e para isso nós gastamos muito tempo, ainda mais nesse período de pandemia, os estudos EAD aí estão em alta. As pessoas estão aproveitando esse tempo para poder se aprimorar e buscar habilitação para outros cargos e outros projetos. Nós gastamos muito esforços, energia e dinheiro, assim é no mundo secular. Mas o contrário de habilitado é desabilitado. A gente vive num tempo em que há uma palavra muito comum que tem sido usada, é o cancelamento. Quando você ou alguém expõe uma tese ou um pensamento nas redes sociais e alguns grupos ou pessoas importantes, renomadas, formadoras de opinião, formam uma outra opinião, uma opinião contrária, e cria-se então um movimento de cancelamento àqueles que pensam daquela forma ou daquela maneira. Quando a gente olha para a área esportiva, a gente percebe que alguns atletas, eles são desabilitados por algum tempo, ou para sempre, banidos das federações particulares de esporte, especializada em alguma área esportiva, por causa de tomar substância indevida ou proibida pela federação, seja lá ela qual for. E esse texto aqui, no versículo 12, de maneira especial, ele aponta algumas verdades para a gente. A primeira verdade que ele aponta para a gente é que eu e você não temos o direito de nada. Nós fomos desabilitados no Éden de pertencer ao reino de Deus. Quando o pecado ele passou a existir, nós perdemos o direito de viver diante da presença de Deus, da maneira como Deus nos criou, da maneira como Deus nos criou e determinou que haveria de ser o nosso relacionamento com Ele. Dentro da pureza da alma, dentro da plenitude que Deus criou o ser humano, logo depois do pecado, isso se rompe. O homem, ele deixa o Éden. E quando Adão e Eva deixam o Éden, toda a sua descendência, chegando até a gente, nós somos impactados por este pecado. Apóstolo Paulo ele vai dizer aos romanos, quando ele vai tratar deste assunto, quando ele vai falar a respeito dessa lição tão preciosa, nós não tínhamos direito a nada, porque todos pecaram. A gente encontra algumas pessoas na sociedade que se acham melhores do que as outras. A gente encontra. Eu não sei se você conhece alguém assim.
alguém que se acha melhor. Mas a nossa condição, ela é toda igual. Existem algumas pessoas que acham que os seus pecados, os seus erros, são menores que os erros dos outros, e não existe. Imagina bem, temos um horário de ônibus, vamos embarcar num determinado ônibus, temos um horário para poder sair, e aí uma pessoa chega a 1 minuto atrasado, e o ônibus já partiu. E ela não tem como pegar. Chega uma outra pessoa 5 minutos atrasado. Chega uma outra pessoa 10 minutos atrasado. A consequência é o mesmo. Embora um tenha errado 1 minuto apenas, 1 minuto, o outro errado apenas 5 minutos, o outro errado apenas 10 minutos, todos eles ficaram a pé. A outra coisa que a gente aprende, que nós não tínhamos direito, mas não apenas não somos habilitados pelos nossos próprios méritos. O texto ele vai dizer isso. O texto vai dizer que nós não temos essa habilitação própria, não fomos habilitados por vontade humana, não fomos nós que nos inscrevemos para poder herdar o reino dos céus, para poder fazer parte dessa herança da luz, mas é algo que vem da parte de Deus, por isso que o texto vai dizer, a parte que vos cabe. Por isso que ele vai dizer, porque vos fez idôneos a parte que vos cabe, a herança. Deus que nos fez idôneos. Não somos nós. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, ele vai dizer o assunto que o reverendo Everaldo tratou hoje pela manhã. Quando ele vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. A salvação não é um mérito humano. A salvação, nós não temos, nós não podemos em nenhum momento, por mais boas ações que a gente tenha realizado, aumentar ou piorar ou alguma coisa nesse sentido com respeito à nossa salvação. Porque isso não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus e não de obras. Quando eu morava em Vargem Pequena, tinha um centro religioso que colocou um outdoor bem grande em frente, dizendo que não há salvação. Não há salvação sem filantropia, sem boas obras. Nossa igreja, ela faz diversas ações. Estamos numa campanha de cestas básicas. Mas nós não fazemos isso para salvação, nós fazemos isso porque somos salvos, é uma marca dos salvos, como nós vimos anteriormente no início da mensagem, algumas marcas na vida do cristão, que o apóstolo Paulo traz, essas marcas do amor na vida do cristão, mas isso não se refere à nossa salvação, porque a nossa salvação, ela não vem de nós, não é de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu e bater no peito, olha, eu consegui me salvar, ufa. Ufa. Mas no céu a gente vai encontrar pessoas olhando para a cruz, olhando para Cristo Jesus e louvando, bendizendo o nome de Jesus, por Jesus ter alcançado pela sua graça, pela sua misericórdia. E terceiro, que nós já adiantamos o assunto, é a iniciativa e soberana. A iniciativa e soberana vontade é dele. Ele que nos chamou para esta herança, a luz dos santos. Segunda coisa que a gente aprende com esta palavra que será revelada pela graça de Deus, no final da mensagem, com 8 letras,
Esta palavra nos ensina que Deus é quem nos transporta. É Deus quem nos transporta. Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. O texto ele fala para a gente que ele nos transporta, e a ideia é de onde para onde. E ele fala, o primeiro ele fala que a gente vivia diante de um reino terrível, um terrível ditador, sob o domínio das trevas. E nesse reino onde a ditadura é regida por Satanás, lá mantém todos os que não conhecem Jesus Cristo a uma terrível escravidão. Perceba que Jesus ele realiza algumas ações em amor. E essas ações em amor, ele nos liberta do império das trevas. Segundo, ele nos transporta para o reino da sua luz, e isso demonstra para a gente que a profecia dada pelo profeta Isaías, ela se cumpriu na vida de Jesus Cristo, quando lá em Isaías capítulo 161, ele vai dizer: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Essa é a promessa dada pelo profeta Isaías, e este é o cumprimento de alguém que nos liberta e de alguém que não permite que a gente continue aprisionado nesse império das trevas, dominado pelo mal. Algumas coisas nos levam a refletir sobre esta verdade, desta mudança de mundo, desta mudança de reino, aonde não temos mais um dominador cruel que veio matar, roubar e destruir a nossa vida, mas somos transportados das trevas para a luz. Algumas coisas trazem reflexão ao meu e ao seu coração. E a primeira coisa é: não existe um campo neutro. Quando aqui o apóstolo Paulo ele fala desse texto, ele fala que nós somos transportados de um mundo para o outro. Só existem dois mundos para você viver. Só existem dois mundos para mim viver. Nesse outro mundo, reinado por Satanás, é um mundo onde o ódio, onde o ressentimento, onde a mágoa, onde o pecado ele reina. Aonde a natureza humana, ela toma a pessoa de tal forma diante das concupiscências da carne. E quando nós somos transportados para este novo reino, não existe um reino intermediário. Não existe. A outra coisa que me traz reflexão a respeito desse texto é que todos já foram cidadãos das trevas. Todos nós já passamos por lá, quando estávamos sem Cristo Jesus. Uns dentro de uma intensidade, outros de outra intensidade, uns com sua história de vida mais traumática, outros menos traumáticas. E esse transporte, irmãos, não é oferecido pela igreja, mas é quando Jesus Cristo ele entra no nosso coração, quando lá ele está a bater no meu e no seu coração, e quando a gente abre o coração e Jesus Cristo ele entra para fazer morada, e ele começa a transformar o meu e o seu coração. Ele fala que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E essa entrada de Jesus, meus irmãos, é uma entrada que faz toda a diferença na nossa vida, que muda o nosso viver,
que muda o sentido e o destino da nossa vida. E algumas pessoas respondem: deixa eu resolver algumas questões na minha vida primeiro, pastor. Quantas pessoas eu já ouvi disso? Quando eu parar daquilo. E eu digo sempre para essas pessoas: olha, você não vai parar nunca, sabe por quê? Porque quem transforma a gente é o Espírito Santo de Deus. Enquanto esse Espírito Santo de Deus não tiver no nosso coração, não há transformação de vida. E essa transformação de vida, ela é diária. Ela acontece todos os dias. Sabe quando alguém telefona para você e fala assim: olha, estou passando aqui no seu bairro, estou passando aqui perto do seu condomínio e estou de máscara, tem álcool gel no meu carro, vou dar uma chegadinha até aí, até a sua casa. Sabe, já recebeu visita assim inesperada? E aí o que acontece? Você reúne as crianças e fala com as crianças: meus filhos, nós temos 3 minutos para arrumar essa casa. Não a sua, que a sua sempre está arrumada, mas em algumas casas acontece isso. Né? Aí vai para a cozinha, pega as panelas que estavam lá em cima da pia, põe tudo dentro do forno e fecha o forno. Pega as bagunças que estavam lá na sala, ajeita lá no corredor e tal, e põe tudo dentro do quarto e chega para os filhos e fala: se alguém abrir essa porta desse quarto, está morto. Então esse quarto aqui não se abre. E aí recebe a visita. Uma casa maquiada. Está tudo fora do lugar, mas aparentemente está tudo certo. Quando Jesus entra na nossa casa, Ele não quer encontrar nada no lugar, não. Ele encontra tudo fora do lugar, porque quem coloca no lugar é Ele. Ele pega as coisas velhas e não recupera, não. Ele pega as coisas velhas e joga fora. E Ele põe novo, Ele dá um novo coração, a começar por isso. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, aonde habita o Espírito Santo de Deus. E aí passamos a ser norteados pela presença desse Espírito Santo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É deste mundo. E é fácil eu entender em que mundo eu estou. É só você se olhar no espelho e perguntar para você mesmo: para quem que você tem obedecido e a quem você tem obedecido? Quem tem sido o Senhor da sua vida? Nós vivemos dentro de um regime político que a gente não tem assim uma noção exata do que é a servidão diante de um rei. Aqui ele fala de um reino, e nesse reino há um rei, e este rei ele tem que ser obedecido, ele não pode ser questionado. E a obediência a este rei ele não é obedecido por uma questão da lei, mas por uma questão do amor. A outra coisa que a gente aprende nessa questão aí, desse ponto de nos transportar, é que somente Jesus Cristo pode nos libertar deste império. Por isso que o texto ele vai dizer para a gente muito claro, da palavra de Deus: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Jesus Cristo. E queridos, em terceiro lugar, esta palavra ela nos ensina que Deus, e somente Deus, é quem nos perdoa. No versículo 14, ele vai dizer: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é o último ponto que culmina diante de toda essa palavra-chave de hoje. Martim Lutero, escrevendo sobre esse texto, sobre este versículo, ele vai dizer: ele fez isso por sua grande e imensurável misericórdia e seu amor por nós, sacrificando-se e suportando o juízo de ira e mortes eternas.
Esse pagamento e esse sacrifício são tão preciosos e custosos para Deus, porque foi feito por meio do seu único e amado Filho, que é unido a Ele em divindade e majestade, de modo que, por meio dele, Ele reconcilia, aceita e, em graça, perdoa os pecados de todos os que creem no seu Filho. E quando nós falamos de perdão, nós lembramos de 3 perguntas. Primeiro, quem Deus perdoa? Quem que Deus perdoa? Os fariseus achavam que Deus jamais ia perdoar uma mulher adúltera. Jamais. As pessoas pensaram que Jesus jamais iria perdoar um ladrão sendo crucificado, tendo os últimos segundos de vida. Jamais. Jesus perdoa a todos. Basta ter um coração sincero diante dele e apresentar diante dele verdadeiro arrependimento, gerado pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A segunda pergunta é: o que Deus perdoa? O que Deus perdoa? Uma vez foi me feita uma pergunta dessa. Eu era ainda adolescente. Eu realizava um trabalho na escola chamado Aluno de Cristo. Eu estava na hora do recreio, naquela semana falando sobre perdão de Deus. E aí quando bateu o sinal para poder a gente assistir a 4ª aula, que eram 5 aulas, eram 3 primeiras, depois vinha um recreio, depois as 2 últimas aulas. E eu no auditório lá do Ateneu Cachoeirense, e uma menina no meio do auditório começou a chorar, mas chorar muito alto. Sabe, choro doído, choro da alma. E aí todo mundo ficou se olhando. Quem me ajudava nessa época com os alunos de Cristo era um grupo de meninas da Católica Carismática. E elas ficaram à porta perguntando: o que eu faço? A senhora fala para a professora que eu estou subindo. Responde a presença lá, fala que eu já vou. E aí eu cheguei para a menina que estava chorando, que estava ao lado do namorado, ficaram somente os 2 no auditório, e todo mundo saiu. E eu perguntei para ela, falei assim: eu posso te ajudar em alguma coisa? E aí ela olhou para frente, lá era tipo um auditório, parecido aqui com a igreja, e falei assim: eu estou vendo ele lá na frente. Aí eu olhei lá na frente, ninguém. Aí eu falei assim: eu estou vendo ele, e falando chorando, e o namorado de cabeça baixa. Ela falou assim: eu estou vendo ele caminhando no corredor. E eu olhava no corredor e não via nada, absolutamente nada. Eu falei assim: Jesus, minha vontade era correr dali e ir lá chamar o Rev Jader para poder me acudir. Minha perna começou a ficar meio bamba, e eu achando que ela estava vendo um bicho ruim. E ela olhando, falei assim: eu estou vendo ele do seu lado. E eu disse: sangue de Jesus tem poder. Eu olhava de rabo de olho do meu lado, nada. Eu falei assim: Jesus, o que essa menina está vendo que eu não estou vendo? Aí ela chegou para mim e falou assim: ele está de sapatinho marrom, ele está de short azul, camisa amarela e azul, e está com um bonezinho. E ela me fez a pergunta: você sabe por que, Davidson, você não está vendo? Eu falei assim: não, isso é porque nós o matamos. Ela tinha feito um aborto. Engravidou com 14 anos. O pai do namorado morava aqui no Rio de Janeiro. Era separado da mãe. E aí ele contou para o pai. E o pai ele trouxe o casal aqui para o Rio para fazer um passeio. O pai da menina autorizou. E aqui no Rio de Janeiro, numa clínica, o pai pagou o aborto. E depois levou essa menina de volta para Cachoeiro. Membro da Igreja Batista, os 2. E a pergunta dela para mim: Davidson, Deus perdoa isso que nós fizemos? Eu disse para ela: Deus perdoa.
Porque nós ouvimos hoje de manhã a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o apóstolo Paulo aqui não está dando um aval para a gente pecar. No entanto, que quando o apóstolo Paulo é questionado, senhor, já que é assim, então vou meter o pé na jaca. Vou pecar para que a graça seja ainda maior. E o apóstolo Paulo pergunta, é isso aí? E ele vai dizer, de modo nenhum. Como é que nós vamos continuar pecando se nós já trocamos de país? Por que nós vamos continuar pecando se nós já fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz, aonde nós temos a presença de Deus, e é essa presença que tem que nortear a nossa vida? É fácil, não é? Mas é isso que tem que mover o meu e o seu coração. É dentro dessa convicção que quando nós falamos sobre perdão, o que Deus perdoa? Eu quero que você se olhe. Eu quero que você olhe para a sua vida. Eu quero que você passe aí na sua mente um rápido filme da sua mente, diante de tudo aquilo que Deus tem que perdoar. Mas mais do que perdoar, daquilo que você tem que abandonar e deixar na cruz de Cristo Jesus. E a outra pergunta sobre perdão. Quantas vezes Deus perdoa? Quantas vezes? Jesus ele traz essa resposta para os discípulos. Ele fala que o perdão de Deus não existe fronteiras. Não existe número. Mas isso não dá, mais uma vez eu digo para você, isso não dá o aval para mim continuar pecando. E nem você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Aí você vai dizer, mas pastor, o senhor é pastor. Eu falei assim, sou homem, como você é, de carne e osso, como você, que é homem e mulher. E sei o quanto nós somos tentados pela nossa mente, pelo nosso coração, pelo mundo que a gente vive, porque quando Jesus ele vai dizer para eles, com respeito ao versículo 12, ele vai dizer, no versículo 13, ele vai dizer que ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império, mas as trevas ela continua. Ele nos libertou do império. Não existe o imperador das trevas que manda mais na minha vida, porque quem manda na minha vida chama-se Jesus Cristo. Ele sim, é o que manda na minha vida. Concluindo, queridos irmãos, consegui, eu acho que guardar, a não ser as vezes que eu li o texto, mas a palavra-chave de 8 letras desta noite chama-se redenção. E esta palavra ela nos ensina que Deus é quem nos habilita. Você não faz parte do reino de Deus, porque você é bonzinho. O apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos habilitados por Deus, sabe quando? Antes da fundação do mundo. Vai entender. É Ele que nos transporta para um outro reino. Continuamos sofrendo as influências das trevas? Continuamos. Mas quem manda na gente é outra pessoa. E essa outra pessoa, ela nos redime, ela nos perdoa. Mas ela não nos perdoa como um ato, sabe, de hoje. Não. E para perdoar, não é necessário que eu pegue aí um cordeiro e sacrifique um cordeiro, sabe, para poder... Não. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os meus pecados e os seus pecados foram levados. Nós fomos redimidos por Cristo Jesus, através da sua morte e a sua ressurreição. Que Deus assim nos abençoe e que nos dê o conhecimento
e a gratidão da redenção nele. Em nome de Jesus. Amém.